Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom domingo para todos. Deixa eu ver minhas represas aqui. Hoje eu queria falar com vocês a respeito dessa ferramenta aqui. É esta aqui, tá vendo? Opa, desculpa, isso aqui é um metro dobrável, ou uma régua dobrável da Rutherford, né? Que é uma firma meio desconhecida, para não dizer completamente desconhecida no Brasil, mas que mundialmente ela é uma das inventoras dessa ferramenta, né? A outra é atribuída a Anton Ulrich, que posteriormente fundou a firma que todos vocês conhecem como Stabilar, né? Mas a questão é o seguinte: os anos de descoberta são diferentes e as razões pelas quais se criaram essa ferramenta, né, tanto a Stabilar quanto a Rutherford, sobretudo a Rutherford, que mantém esse mesmo design desde 140 anos atrás, beleza, minha gente? Então, o que acontece aqui? Toda a história começa com essa ferramenta aqui, ou seja, a fita métrica, né? Que deu origem à trena. O que acontece? Acontece que o James Chesterman, né? 1821, ele era um fabricante de fitas de aço que ele fornecia à indústria de moda, que naquela época, 1800, século XIX, as mulheres costumavam usar uns vestidos todos armados, assim, grandes, né? Que ocupavam 1,5 metro, assim, né? Quadrado, mais ou menos. E a armação era feita com fitas, né? Com fitas de metal, como essas assim, entendeu? Fitas de metal, que mantinham o vestido armado, beleza? Um belo dia, ele deve ter esquecido a máquina que filava as fitas, né? Filetava as fitas ligada e ficou enorme uma fita. Eu falei, pô, tinha vida, aqui eu vou fazer com isso. Então ele teve uma ideia, né, de fazer uma fita métrica, né, gigante, né? Falei, bom, vou parar de fornecer para vestido, que não ganho muito, e vou começar a fornecer para topógrafos e agrimensores, para medir grandes porções de terra. Perfeito? Ele falou, faço ela dobrar, digamos assim, bobinável, né? Rebobinável, né? Que ela fica compacta, né? E não vou ganhar mais dinheiro. E batizou a fita deles cinta metálica de medição sequencial. O importante aqui, minha gente, é essa palavra sequencial, porque até então, vamos supor, na Idade Média e na Antiguidade, as pessoas iam medir, por exemplo, um trecho de terra, eles tinham uma barra, vamos dizer, um varão, né, uma vara grande, que media, tinha uma certa medida, né, em pés, né, e essas coisas todas. O que acontecia? Então eles pegavam para medir alguma coisa, por exemplo, aqui, né, eles punham aqui, esse negócio, tá aqui. Aí, na sequência, eles iam emendando. Então, o que não existia naquela época é o conceito de uma ferramenta extensível, sabe? Que vai se estendendo e a medida vai indo para frente, progressiva, sequencial e contínua. Não, tem que ser gabaritos, né? Que nem o grumo. O grumo era um tipo de gabarito também, né? Depois deu origem ao graminho dos marceneiros, né? É uma coisa que você tira uma medida e reproduz ela em outro lugar. Você tira a medida aqui e transporta para outro lugar do mesmo jeito que você tirou e reproduz ângulo, reproduz tudo. Beleza? Então esse foi o papel do Chesterman, James Chesterman, tá? Isso foi em 1820 e poucos, né? 21, aliás, né? Então o que aconteceu? Então, né, a fita métrica agora revolucionou o conceito de medida. Já não eram medidas pequenas que você ia reproduzindo. Podia ser covado, podia ser pés, polegadas, né? Palmos, né? Você ia medindo assim, né? Beleza, revolucionou. Então agora é a ferramenta que se estendia, né? Em busca de maior extensão. Então você ia alongando a ferramenta, você ia alongando. Isso é um conceito novo. Parece bobagem, mas isso mudou muito a relação de medição, de fabricação de peças com mais precisão e etc. Maiores dimensões, etc. Né? Para móveis, assim, era muito bom. Eu tinha que ir na casa de uma pessoa lá, levar uma corda, tirar uma medida lá, levar para casa, estica a corda na maneira e corta igual.
né? Ou se não pegar vários gabaritos e sobrepondo, assim, não precisava, já tinha uma coisa extensível, tá? Engraçado, se você olhar o desenho, né, do nosso Chesterman aqui, 1829, se você observar o desenho nele, ele era uma fita, né, de aço que era dobrada sobre si mesma, rebobinada, e tinha uma carenagem de couro e tinha um formato assim, ó, que nessas daqui, ó, né? Tinha isso aqui, tinha uma manivela, né, central, que você depois rebobinava a fita e guardava, mas só que era de couro, mas era esse modelo aqui, tá? Isso aqui é uma que eu tenho há muito tempo, já está meio detonado. Beleza? Então, o que aconteceu? Esse invento incentivou a criação de outros tipos de fita métrica, né? Também inspirou a criação de outros instrumentos de medição, como a régua, o método dobrável, desse tipo aqui, ó, ela é dobrável, né? Do Urich, né? Em 21, segundo consta. O Urich é o que fundou a Stabilo. Só que a fabricação da ferramenta dele, na verdade, o lançamento e a patente dele, a patente é de 1867, não de 21, tá? A Stabilo alega que ele inventou em 21, mas só que em 67 foi dada a patente, percebe? Né? Essa é uma coisa muito interessante. Essa fita, né, é importante porque o grande mérito do Chesterman, né, é como eu disse, ele foi um dos primeiros a imaginar uma ferramenta que se prolongasse para fazer medição ao longo de uma sequência linear e contínua. Né? Já não precisava de ficar levando, né, uma ferramenta várias vezes, marcando, coloca de novo, marca, coloca de novo. Não, estica de uma vez, né? Vamos que vamos. Então, esse novo sistema de medição, o modo sequencial contínuo, já não é mais gabarito, né? Então, nem palmo a palmo, sabe? Então, atualizou muito, né, o conceito, né? Avançou muito, né? E aqui o conceito sequencial, você avança aumentando a medição, né? Até onde o instrumento consegue se prolongar, né? 1 metro e meio, né? 5 metros, né? Bom, em suma, né? E essa criação de instrumento longo, uma medição sequencial, etc., que então exigia ser armazenado e transportado, né? Tem que ser recolhido em bobina, né? Como no caso dessa aqui é bobinado, né? E nessas e outras é que o Anton Urich teve a ideia, puxa vida, eu posso fazer uma coisa, em vez de enrolar, posso fazer de madeira e dobrar, né? Daí que surgiu também essa ideia do método dobrável, beleza? Né? Então, o que acontece aqui? Acontece, né? Que também essa ideia da fita levou, né, um outro inventor norte-americano, em 1864, né? Um pouco antes do lançamento da fita do método, né? Do Ulrich, né? Ele pensou, né, uma fita que fosse retrátil com mola, né? Uma fita que ela se, né, estendesse e dobrasse com auxílio de uma mola para evitar o rebobinamento, né? O movimento aqui da manivela, né? Imagina manivelar 10 metros, 5 metros, dá um certo trabalho. Então ele teve uma ideia, puxa, por que eu não ponho uma mola? Né? Então, o Alvin Fellows, o americano, inventou da mola, né? Só que no caso dele, né, era uma mola dentro de uma carenagem, sabe? Que, né? Mas não tinha, por exemplo, você esticava, tem que ficar segurando, senão ela voltava se largasse, né? Então, aí depois veio uma outra pessoa chamada, né? Não, quer dizer, esse é o William Banks, né? Que fez essa primeira, desculpe, eu confundi a só. O William Banks fez uma que era instável. Daí o Fellows, né? Alvin Fellows, né? Inventou, patenteou em 68 a trena propriamente dita. Ele fez uma carenagem metálica, pôs uma trava, né? Tem a mola dentro, pôs uma trava. Então o que aconteceu? Você esticava, soltava, estava travado. Isso não lembra uma coisa, minha gente? Sabe agora que está na moda? Essas trenas que você puxa, ela fica parada.
Não é aquelas que você puxa, ela tem que travar, né? Então não é moderno, isso é de 1868, tá? O Fellows inventou isso. Então o que ele fazia? Ele apertava o botão, ela retraía. Perfeito? Então era uma treina moderna. E como é que é a mola desse sistema? É uma mola que, conforme você puxa a fita enrolada, a mola encolhe, tá? Então ela quer soltar. E quando você solta, ela expande e o rolo conforme expande, tende a encolher. Conforme estica, tende a expandir. Conforme estica, tende a encolher, né? Faz esse movimento, o rolo de fita, né? Vocês percebem? Até hoje, mais ou menos assim. Então, já é moderna essa ideia do Fellows de 1868, não tem isso em mente. Tá, então, tinha carenagem, tinha trava e tinha, né, esse sistema de retração com mola, tá bom? Então, é mais simples, né? Simplificou muito essa coisa aqui, né? Então, eu vou contar uma coisa curiosa sobre esse assunto do Fellows também. O registro da patente do Alvin Fellows foi homologado em 14 de julho de 1868, que levou à criação do Dia Nacional da Fita Métrica nos Estados Unidos, né? É comemorado todos os anos, até hoje, no dia 14 de julho, tá? É o Dia Nacional da Fita Métrica, existe isso também. Então, vamos ao metro, né? Dobrável, né? A controvérsia de quem criou isso aqui, se foi o Ulrich, né? Por consequência estável, ou foi a Rutherford, baseado no invento do Carl Cullen, né? Que fundou a Rutherford, né? Então, o primeiro, o Ulrich, se baseou no James Chesterton, né? Que inventou a tal da fita métrica prolongada. Né? Já que ele rebobinou, eu vou dobrar, beleza? Só em 1867 que ele conseguiu patentear. Então vamos ao Rutherford. A origem é diferente, tem a ver com a Revolução Francesa. Como vocês devem saber, na Revolução Francesa, eles mudaram tudo. Né? Eles mudaram o nome de calendário, então era Brumário, já não era mais janeiro. Né? E tinha um monte de nomes diferentes. Mudaram os sistemas métricos em geral, pesos, né? Passou a ser quilo, medida passou da polegada imperial para metro, sistema decimal, não mais fracional, né? Que a polegada são frações, né? 3/8, 1/4, né? Vocês sabem, né? 5/16, aí fica um pé, né? E assim por diante, né? Então o que aconteceu? Aí o parlamento sueco, em 1875, aqui, essa referência aqui, decidiu que então esse sistema métrico, né, é muito mais racional, mais fácil de fazer cálculo, não é fração, é decimal, números inteiros, e você só divide no meio, vamos supor, né? 1 milímetro, meio milímetro, no máximo, não tem mais frações do que isso. Então, o parlamento votou que até 1889 a Suécia teria que adotar integralmente o sistema métrico decimal, beleza? Aí um jovem engenheiro, o Carl Cullen, né, que é o inventor, né, pensou que seria de utilidade pública e educação expor em uma única ferramenta os dois sistemas, em cima o imperial e embaixo o métrico. Isso não lembra alguma coisa? Lembra essas modernas trenas, né, que você abre assim, né, em cima está polegada e embaixo está milímetro, né? Mas ele fez isso, né, por outros motivos que depois passou a ser comum fabricar esse formato, tá? O que ele queria era expor essas duas medidas juntos, para, no caso, usar no sistema educacional, nas escolas, para comparar os dois modelos e mostrar como o decimal era superior ao imperial. Então ele queria que tivesse uma única ferramenta para ele poder mostrar as duas juntas e comparar. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa medida aqui com a polegada embaixo fica difícil. Olha essa fração, como é que eu vou calcular isso? Quanto que aqui está 4,5 só, por exemplo, né? Então ele queria mostrar isso de modo educativo, para mostrar que o métrico decimal era superior ao imperial, mas por motivos, né? Né? E como não era prático carregar um reguão, ele também pensou em fazer uma ferramenta dobrável com, né? Desse tipo assim, com mola já pensou na mola. O Ulrich também, lá do estado, os dois tiveram a mesma ideia. Né? E o modelo da Rutherford até hoje é o mesmo, esse aqui. Esse é o clássico, com esse formato. Né? Tem outros modelos da Rutherford que não são o modelo original. Esse é o modelo original. É feito com bétula sueca, tá? Uma madeira
que cresce em clima frio, então ela demora para crescer, as fibras ficam mais fechadas, a celulose mais dura, e depois que ela é desidratada de modo convencional até um certo ponto, não resseca e quebra, ela é lacrada com laca, não é verniz, é laca. E aqui, por que ela é laqueada, né? Para que não resseque mais? Não, para que a umidade do ambiente não entre na madeira e apodreça a madeira, ou dê chance para a criação de bolor, fungos e etc, né? Sabe? Insetos vão atacar e tal. Então, ele laqueou isso aqui. E aqui, né, hoje em dia, ele também laqueou isso aqui, hoje em dia com resina epóxi, tá? Ele também laqueou na época, né? Com as resinas da época, e lubrificou aqui, né, em 3 pontos, né, 2,5 pontos, para que isso se movesse, né? Mesmo com uma tensão alta na mola, né? Tá bom? Então, o menino lá, o engenheiro, calculou bem as coisas, né? Percebe? Então, é o mesmo desde há 140 anos atrás, tá? Então, o que ele fez foi exatamente isso, foi fazer uma ferramenta educativa, né? E, só que, por alguma razão desconhecida, isso virou um padrão da indústria, né? Por algumas razões comerciais, isso se tornou norma, fazer uma ferramenta que tivesse em cima o imperial e embaixo o métrico. Até hoje você vê um monte de trem são dessa maneira. Isso é ruim, né? Porque a visualização é péssima. Porque, por exemplo, nesse sistema, se você for medir, vamos pegar a madeira aqui, se você medir uma coisa aqui, ó, eu quero cortar essa madeira mais ou menos, ó, aqui, 10 centímetros. Eu marco aqui, e se eu descer aqui, aqui já tem os 10 centímetros. Eu marco certinho. Agora, se tiver uma outra medida impressa embaixo, eu tenho que ficar adivinhando onde vai parar esse ponto aqui, dos 10 centímetros. Tem que pular a outra medida, que não coincide, e riscar aqui. Ao passo que essa aqui eu risco do mesmo jeito na parte superior e do mesmo jeito na parte inferior. E eu não me perco. Perfeito? Então é péssimo ter os dois juntos, né? Embora alguns dizem que é mais econômico. Bom, é uma economia que eu não concordo muito, mas tudo bem. Então, por alguma razão técnica ou laboral, vocês tiverem que medir em polegada e também medir em centímetro, né? Faça o seguinte, compre 2 trenas, tá? Porque você tem uma visualização mais clara. Tá aqui, tá aqui, centímetro, tudo bem, em cima e embaixo. Aqui é polegada, vamos ver aqui. Então, polegada, né? Você olha aqui, está em polegada, ó, polegada inteira, só polegada, é mais fácil em cima e embaixo a medição. Não temos problemas funcionais, tá? Ao passo que se você tem os dois sistemas, fica difícil essa visualização precisa. A acuidade foge um pouco, tá bom? Então, bom, já expliquei, né, como ela é feita, né? A proteção que é para evitar que entre umidade, saia umidade, não ressecar, né? Então, isso aqui a gente pode agora ver funcionalmente algumas questões aqui, né? Você pode ver que é um acabamento excelente. Eles têm um sistema de impressão patenteado deles, tá? A Rutaforce é uma marca conceituada na Europa. Até na América não é tão conhecida, né? Porque na América imperava a Lufkin, tá? Que também é de origem sueca, mas tem a americana, né? A Lufkin era excelente. Era uma das melhores ferramentas do mundo na época, né? Até os anos 50 do século XX, né? Ainda fabricava aquele modelo primeiro deles, né? Então, aqui, ó, por exemplo, os caras têm o costume, né? Vamos medir um ângulo com isso aqui, tá bom, como é que faz? O cara vem aqui, mede esse ângulo aqui, tá, esse ângulo aqui, aí desesticam a trena, né? E dobram ela sobre si mesma e vem numa numeração aqui, quanto dá aqui? 67,9. Tá? É esse que ele mediu. Ele vai lá, recolhe a trena, chega em casa, né? Vai, bum, chega em casa, recolhe, ele abre, tem aquela ideia, né? Pega aquele ângulo aqui e tal, 69,7, sei lá. Pronto, reproduz o ângulo aqui. Esse ângulo aqui, reproduz aqui. Então, deixa eu ver quanto era, 67,9. Reproduz o mesmo ângulo aqui, tá vendo? Com essa medição aqui, reproduz o mesmo ângulo. Desculpa que a tela é pequena aqui, eu não consigo mostrar. Outra coisa que dá para fazer, que nem tem muito marceneiro costuma pegar a trena assim, né?
eles pegam aqui a trena, né? Pega aqui, tá, né? Colocam a mão, tá? Assim, tá? Colocam a mão assim, põe uma caneta assim e vai raspando a mão assim, tá? Vai lá e tá, sai aquele risco. Outro método que pode fazer isso é assim, ó. Você coloca aqui, tá? Né? Você pega aqui, põe o lápis aqui atrás, tá? E vem vindo, né? Vem vindo com ele aqui, ó. Mas quer vir de lá para cá, você inverte. Você faz assim, tá? Inverte e vem também, ó. Sai muito mais reto. Porque não tem, a mão não... Essa aqui segue o plano aqui. Assim também, isso aqui também serve assim, do mesmo modo, vamos pôr aqui, para medir ângulos paralelos, tá? Retas paralelas. Quer desenhar? Você vem assim, para cá, né? Para cá, vem. Se você quiser vir para cá, faz a mesma coisa, inverte e põe assim, que aí você tem mais apoio aqui. Aí você vem riscando, paralelo, aqui não está paralelo, aqui assim paralelo, tá? Pode ser com ângulos, ou 90 graus, né? Ou com qualquer tipo de ângulo fechado, você vem riscando várias paralelas, tá? Dá para fazer isso aqui também, né? Então o segredo aqui, quando você vem para cá, quando você vai para o outro lado, você inverte, tá? Porque aí você tem mais área aqui de sustentação para o deslizamento, tá? Entendeu? Então você sempre pensa nessa inversão que ela possibilita. Outra coisa, você pode usar como uma suta, tá? Medir coisas assim, né? Vai lá, mede, transfere, tá? É uma suta. Você também pode medir perspectiva olhando através, né? Então a parede vai para lá, por exemplo, lá em cima. Aí você vai lá e reproduz o ângulo da parede, vai no papel, tá, fez a perspectiva, tá? Dá para fazer perspectiva também com isso aqui. Já mostramos ângulo, retas paralelas. Tem gente, né, que usa isso aqui como um imenso gabarito, tá? Ele abre assim, ó. Tem um tijolo aqui. Ele põe o tijolo junto com a argamassa, tá? Põe a primeira fiada aqui, né? A segunda fiada ele põe isso aqui e põe a argamassa até aqui. Terceira fiada a mesma coisa. Então um gabarito de... Isso é para uma gente que trabalha os maçons antigos fazem isso, né? Os maçons eram construtores, eles faziam esses gabaritos para ir reproduzindo a mesma fiada de tijolo à vista, tá? Com a mesma espessura, para não ter que ficar medindo de assim e de assim, de assim e de assim, né? Eles já faziam um conjunto em zigue-zague com essa ferramenta aqui, tá? E além disso, tem gente que alonga isso aqui e faz uma curvatura, né? Para desenhar círculos e ângulos, né? Porque tem gente que fura isso aqui, faz um furo aqui, né, para segurar ela aqui, para poder, né, girar, para fazer arcos. Então, é uma ferramenta muito útil, porque da outra vez que eu mostrei no vídeo, ela é mais fácil para medir planos, né? Porque não tem aquele negócio aqui na trena que você tem que ficar empurrando, ela distorce. E para medir para cima, por exemplo, ângulos assim, né, para cima na parede, ela não dobra que nem a trena, ela fica reta, sempre. Os 2 metros dela fica reta. Então é mais fácil você, em lugares assim de difícil alcance, você medir, perfeito? Então isso aqui é uma ferramenta excelente, que quem usa isso atualmente, né, já não são mais o pessoal de obra, né, é mais marceneiro e vidraceiro, que para medir medidas internas, antigamente a Lufkin fazia assim, ó, você punha dentro de um lugar confinado assim, né? Tipo assim, e tinha um metal, tá aqui a parede, tá? Aqui tinha uma parede, vamos supor que a parede era aqui. E tinha um metal que era acoplado aqui na antena, que você esticava, ela tinha uma medida. Então você fala, isso aqui então né, tantos polegadas mais esse tanto de metal. Depois você recolhia, ficava dentro. É que eu não achei mais esse tipo de trem, só tem no eBay e é vintage, você vai pagar uma nota preta, né? Que é lá de 1930, né? Não tem mais. Então, minha gente, por hoje é só. Muito obrigado.